e aí eu vou entrar para mim, acho que o grande sair da questão, não vou me ater tanto ao jogo em si, porque, Fred, uma coisa que eu vejo recorrente, assim, algumas pessoas, colegas aqui da imprensa, alguns torcedores e tudo mais, apesar da torcida, eu acho que eu bato mais com esse discurso que a torcida vem falando. Se a gente for falar do elenco do ano passado, que foi rebaixado, muita gente vai falar, tem que mandar embora todo mundo e não sei o quê. A mesma coisa se fala agora desse elenco. Pô, esse elenco não pode fazer um jogo como esse, ou fazer o jogo que teve contra o Novo Horizontino. E aí a culpa era do Guto, só que não era no começo. O Guto é o menos culpado. Só que depois o Guto ele entrava na mesma espiral de problemas, como o Mancini agora está entrando, como o Barroca, mas o Barroca já era até conhecido, né? Já se imaginava algo desse tipo. Como o Mourinho também, de uma certa maneira, talvez não tenha dado nem tempo, né, de ter assim, uma sequência totalmente ruim. Tanto é que ele faz uma grande atuação naquela primeira final da Copa do Nordeste, perde um jogo de Série B, é mandado embora, e aí o Ceará, até assumindo depois, né, reconhecendo esse erro que acabou fazendo durante a temporada, acaba meio que minando a sua própria possibilidade de acesso durante o ano. Então, quando uma equipe internamente não consegue entender como fazer o futebol, e me parece que a atual diretoria, uma diretoria que não tem assim nenhuma qualidade mesmo de conduzir o departamento de futebol, simplesmente é que tá. Eu acho que se o Ceará não tivesse condição financeira suficiente, Fred, talvez o Ceará estivesse brigando tal qual o Avaí na parte de baixo, que é uma equipe também, né, muito habituada a jogar a Série B, e que esse ano a gente está vendo o Avaí lutando contra a queda. Eu acho que o Ceará, se não tivesse um Eric, se não tivesse um Barleto em um determinado momento, o Ceará estaria brigando contra o rebaixamento. Porque hoje não há pessoas que sabem lidar nem com as situações. Porque o presidente chegou a falar, Fred, não sei se você viu essa frase, que após a vitória do Londrina, que o campeonato estava nas nossas mãos, abre aspas para ele, entendeu? Em que momento o campeonato esteve nas mãos do Ceará? Ele pode até falar que só depende da gente, beleza. Mas o campeonato está nas mãos do Ceará, passa muito longe disso. Em nenhum momento o campeonato esteve na mão do Ceará. O Ceará, na verdade, o que ele mais fez foi tentar pegar o campeonato para ele e, nessa tentativa, deixar escorregar, tal qual um sabonete ali, uma situação onde você não consegue sequer fixar, né, de maneira segura o campeonato para você. Em algum momento dá um sinal, como, por exemplo, o CRB, mesmo tendo grande dificuldade, está tentando fazer. O Atlético Goianiense, que começou muito mal e que fez uma janela muito mais equilibrada. O Ceará não conseguiu fazer uma janela equilibrada, tanto que investiu muito em um só atleta, né, pelos valores que a gente até falou aqui antes, por volta de 6 milhões. Então, tudo isso parte realmente de uma diretoria, algo interno que não casa com o que o futebol vai exercer. Quando você tem uma diretoria que não consegue saber lidar com o processo do futebol, é como uma vez eu até já cheguei a discordar do caso quanto a isso. Quem tem dinheiro tem que saber utilizar o dinheiro. Se você tem muito dinheiro e você não sabe fazer, e a gente consegue ver isso em alguns clubes do Brasil, como o Corinthians, o São Paulo, com vários problemas muitas vezes, você acaba gastando muito errado a maneira. E o Ceará praticamente usou essa temporada de 2023 para jogar dinheiro no Qual foi a ralo. parte que a gente discordou nesse Não, ponto é aqui? porque muitas vezes, quando você ia falar que você, não, mas o Ceará esse ano ele tem uma capacidade financeira de estar brigando em cima. Só que eu sempre botava um pé atrás quando. Eu acho que eu fui um dos primeiros a falar que o Ceará. Porque você falava que a gestão do recurso não era equiparada à quantidade de recurso, então. Não, sem saber fazer futebol, você pode ter dinheiro suficiente a ponto de deixar, por exemplo, um time como o do Ceará esse ano, que é o mais caro dessa Série B, ser o 11º lugar da competição. Isso é de uma incompetência descomunal, assim. Descomunal. É, Certamente, se. são alguns aspectos, mas assim, o elenco do Ceará foi montado, foi um elenco caro, foi montado, mas não foi um elenco ruim, mas não encaixou por uma série de aspectos, e realmente não encaixou. Na Série B, o título da Copa do Nordeste não funcionou como uma força motriz Exatamente. para essa segunda divisão. Assim, nesse momento, falou até ganhar os últimos 9 jogos, subiria, né? Porque mais ganhasse, ficaria com 69 pontos. Se ganhar 8, ficaria com 66, que possivelmente subiria. Mas, ou seja, quando chega nessa hora de, meu irmão, ganhar 7 de 9, 8 de 9, assim, essa maluquice aí,
É beirando o fim Não, de feira já. exato. Na verdade, a gente só fala mesmo por citar, entendeu? Como se a gente fosse falar do ABC agora. Se o ABC Para vencer escapar. talvez os 10 jogos finais, aí vencer 9 de 10, beleza, dá para escapar e tal. Mas a gente sabe que o futebol, ele não é só isso. O Ceará, volto até a falar, o Ceará montou realmente um elenco qualificado, mas como você falou, Cássio, com vários processos errados. Com praticamente, chega um treinador, olha que coisa, eu não vou nem me estender tanto não para também não ser muito repetitivo. O Ceará conseguiu ao longo da temporada, por exemplo, por que o Barcelos, errando o que errou durante toda a temporada inteira, foi jogar contra o Novo Horizontino? Porque o Mancini, talvez por não ter visto completamente o Ceará, ou alguém internamente não ter passado para ele, olha, não tem como mais o Barcelos jogar. Não tem mais clima. Assim como não tem mais clima para o Kleber, o Klebão, jogar. Assim, por exemplo, o Igor Kleber que fez. O cara, olha que coisa, o cara sai do Ceará, o cara faz 2 gols. Tudo bem que foi com a ajuda do goleiro, um até foi do próprio Denis. Mas o cara sai do Ceará, 2 gols. Ontem, né? Agora anteontem, que já passou da meia-noite. Ele colocou uma bola no travessão do Atlético Goianiense. Ou seja, ele é um jogador muito mais perigoso. E é isso que tem acontecido no Ceará. É um jogador que rende em um determinado clube, chega no Ceará, não rende, sai do Ceará, começa a render. Então, quando é um processo onde vários jogadores passam pelo Ceará, não rendem, quando vários treinadores passam pelo Ceará, não rendem, isso, para mim, está muito mais claro que é um processo interno de uma mentalidade diferente de como fazer futebol, de como ter pessoas capacitadas para comandar a equipe, o clube, né, dessa maneira, do que essa coisa meio solta. Parece que o Ceará vai lá, aquela pessoa que tem dinheiro e sai comprando, achando que está fazendo o melhor dos produtos e, na verdade, simplesmente está fazendo um amontoado e seja o que Deus quiser. Então, vários jogadores, vocês sabem, vocês acompanharam, vários jogadores com problemas de extracampo, discutindo com torcida, como teve o caso, né, do jogo do Novo Horizontino, o Bruno Ferreira, goleiro do Ceará, que chegou agora, discutir com o treinador, discutir, assim, o treinador cobrando dele e ele achando que não era para ser questionado, entendeu? Eu não sei o que aconteceu lá dentro, mas a partir do momento que tem jogadores que têm esse comodismo de achar que pode peitar um novo comandante que está chegando, então é uma coisa que vai se perdendo. E um outro detalhe, o Richard, que foi o jogador talvez mais fundamental para um título que o Ceará conquistou esse ano, que foi a Copa do Nordeste, sumiu, simplesmente sumiu. Não está lesionado, ninguém fala nada. Então, tudo aquilo que era falado do antigo presidente, o Robson de Castro, essa atual gestão, ela demonstra até mais amadorismo, porque ela sequer sabe o que está fazendo. Ela até tem uma boa intenção, ela até tem uma maneira mais cordial de tratar as coisas, mas sem competência, Fred, não há como você fazer o futebol. Não existe hoje pessoas especializadas no Ceará para fazer esse time render. Então, para mim, hoje, e aí para encerrar mesmo, o Ceará já teria que estar pensando em 2024. Essas 9 rodadas já é para ter dispensa de atletas, dizer muito obrigado, não vamos mais contar com você, temos que reduzir aqui o parte do elenco, temos que começar a pensar em 2024, e o Ceará, eu acho que quanto antes ele puder já pensar isso e fazer não só mudanças no elenco, obviamente, né? Até porque eu fico imaginando na cabeça do Mancini, por exemplo, do Wagner Mancini, que eu considero um treinador bom para uma Série B. Será que o Wagner Mancini hoje ele vê, tipo, vale a pena continuar aqui, cara? O próximo ano? Vale a pena mesmo? Será que vale a pena? E será que um treinador de fora, olhando o que está acontecendo com o Ceará, será que vale a pena ir comandar o Ceará? Quem é essas pessoas que estão hoje no Ceará? Quem é a pessoa do departamento de futebol, diretor de futebol? Quem são essas pessoas? Então, assim, um clube incerto como esse, ele não gera atrativo. Então, se não tiver realmente pessoas competentes gerindo hoje o departamento de futebol do Ceará, vai ser basicamente uma repetição ano após ano.